Olá, olá, vamos começar a nossa live. Esperar a Grazi entrar. A Grazi entrou. Acho que deu, Grazi. Vamos ver se deu. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Já Tudo temos, bem, você? já temos o pessoal que já entrou aí também, né? Boa tarde para todo mundo. Já tem pessoal entrando. Boa tarde. Parece que vai dar uma chuvinha aqui em É, Floripa tá, hoje. tá com uma carinha de outono bem hoje, né? Meio Ai, tá friozinho, gostoso, com né? ventinho. E daí tá com essa carinha de chuva. Tá bem gostoso, bem dia de ficar em casa. Que ultimamente o que a gente só faz é ficar em casa, né? Melhor do que um dia de sol, né? Que a gente tem que ficar em casa olhando o sol pela janela. A Jéssica entrou aqui, da Infância Consciente. Bacana, sejam todas bem-vindas. A gente está fazendo uma continuação da live da semana passada, que a gente falou sobre as inteligências múltiplas. E acabou Isso, que passou tão rápido, não estava deu uma tempo. delícia, que a gente não conseguiu falar e detalhar todas as inteligências. Então, hoje a gente vai fazer uma continuidade. Para quem não esteve com a gente, eu acho que era importante, Fê, de repente, fazer Isso, falar um pouquinho, né? Lembrar uma um pouquinho do que a breve gente falou. introdução, né? Até para nos apresentarmos de novo, pode ter pessoas Pode se diferentes que não apresentar entraram. já, então. Então, então, eu sou a Grazi, eu gosto que me chamem assim, me sinto mais à vontade. E sou terapeuta familiar, trabalho principalmente com educação emocional para crianças e pais. Então, é a parte que eu mais atuo hoje. E, e dentro disso, trabalho muito com a parte de orientação para os pais, com a família num todo, muito focado em parentalidade consciente, educação parental, várias ferramentas, porque eu entendo que a jornada da família é individual. Então, para cada família, a gente precisa usar uma linha, às vezes, de um pensamento, parte de algo, e construir a jornada pessoal de cada família. E eu acho que é isso. E eu sou mãe do Matheus, de 6 anos. Hoje, gente, ele acordou com uma dorzinha de garganta, então hoje eu não estou no meu Bora. melhor dia, porque mãe, você sabe como é, né? A criança tem uma dor de garganta, a gente já fica preocupada. Principalmente no É, momento que a gente não está nessa podendo ir época, né? aos médicos. Então, É. hoje eu não estou assim das pessoas mais animadas, mas vamos lá, que igual eu preparei bastante coisa para a gente falar aqui. Não, mas Vai vai lá, dar tudo Fê. certo com o Matheus. Vai ser só uma dorzinha de garganta Garganta. passageira. Exato. Essas Então, Grazi, mudanças de quero primeiro temperatura, né? quero já te agradecer novamente aí pela parceria em realizar essas duas lives com a gente. A live anterior foi a primeira, né? Então você abriu aí as portas conosco nessa nova possibilidade de chegarmos mais próximo das pessoas, né? Das famílias nesse momento. O assunto são as inteligências múltiplas. Vou falar um pouquinho então de mim. Eu sou a Fernanda, né, proprietária do Quintal. O Quintal é um espaço voltado para as crianças, para as famílias. Então, nós temos uma série de eventos que realizamos para as famílias. E esse assunto das inteligências surgiu quando a gente conversou sobre o Interaja, que seria a edição que iríamos fazer agora na Páscoa, né? Que é um momento, o próprio nome já diz, Interaja. Então, é uma interação entre
pais e filhos. É um momento bem gostoso que a gente proporciona lá no espaço. A gente já fez 3 edições. E, enfim, dessa vez a gente está fazendo um Interage online e foi bem bacana, né? Que nem a Grazi falou, a primeira live a gente ficou falando um monte e tem bastante assunto. O tempo passou tão rápido que a gente acabou nem percebendo. E ficaram algumas inteligências ainda para a gente explorar, né? E talvez as que a Grazi tem mais a contribuir conosco, né, Grazi? Então, vamos falar um pouquinho das inteligências múltiplas. Foi Gardner que criou elas. Gardner, ele é um cientista norte-americano, né? E ele, na época, ele questionou bastante a questão dos testes de QI que eram realizados na época, que acabavam analisando só a parte da inteligência lógico-matemática e linguística. Então, ele questionando sobre isso, acabou criando a teoria das inteligências múltiplas, onde ele criou, a princípio, 7 inteligências, né? Então, que além da lógico-matemática e da linguística, que são 2 inteligências, tem a musical, a espacial, a sinestésico-corporal, a interpessoal e a intrapessoal. Depois surgiram outras, né? A naturalista é uma delas que a gente também vai falar hoje um pouquinho, né? E é um estudo que é inacabado, então possivelmente surgirão outras inteligências. A gente já vê estudos de outras inteligências sendo descobertas, né, analisadas no ser humano. E aí o que a gente trouxe aqui foi a questão de que hoje a gente está propício no momento a auxiliar os nossos filhos a desenvolver essas inteligências. Né? Então, a gente falou um pouquinho sobre a questão de, muitas vezes, a criança ser boa ou ter uma tendência a determinada inteligência e a gente acaba valorizando mais essa inteligência. Não que a gente não vá valorizar, mas a gente também precisa deixar à disposição da criança e estimular ela nas outras áreas, aquelas que às vezes ela não é muito boa, ou às vezes os próprios pais também não têm muita familiaridade com determinada inteligência, né? A gente deu o exemplo da matemática, então como é que uma criança vai gostar e vai se dar bem com os números se ela não é estimulada, né? E muitas vezes a família não curte isso, então acaba não estimulando a criança. Então esse é o momento da gente fazer essa análise e ver o que a gente pode contribuir para a formação da nossa criança e para a nossa formação também, né? As inteligências, elas vêm muito da questão genética, né? Mas também tem muito da questão do estímulo, né? Então é nessa parte que a gente quer trazer algumas ideias, algumas dicas, algumas sugestões de atividades, algumas sugestões do que fazer nesse momento para auxiliar as nossas crianças a desenvolver melhor as suas inteligências múltiplas. A gente falou de forma detalhada na live anterior da lógico-matemática, né, que está presente mais aí em engenheiros, enfim, pessoas que têm ligação com os números, a linguística, a musical, a espacial, a sinestésico-corporal, e aí a gente iria entrar, né, que eu acho que a gente segue agora, né, Grazi, na interpessoal. A gente até deu uma pincelada nela, que é aquela que tem ligação direta com a empatia, né? E aí a gente falou um pouquinho correndo, que o tempo estava terminando. Então, a interpessoal é uma inteligência das relações. Esse é um momento que a gente está em isolamento, a gente tem pouco desenvolvido elas de forma presencial, mas a gente continua desenvolvendo de forma online, mas é bem interessante que a gente desenvolve a todo momento em família também, porque a gente está num momento de imersão familiar e é uma grande oportunidade de a gente se relacionar e conhecermos uns a outros mais profundamente. Então, é um momento de conhecer, de observar os nossos filhos e de nos observar aquilo que
o que que causa em nós algumas situações. Então, a inteligência interpessoal normalmente é eu conseguir reconhecer as emoções do outro, eu conseguir reconhecer e entender o sentimento, o que que motiva o outro a fazer alguma coisa. Então, eu me colocar, a empatia, me colocar no lugar do outro. Então, ontem mesmo, eu estava olhando um grupo da escola e as mães relatando da dificuldade em realizar as atividades que é propostas pela Uhum. escola e o momento que elas estão vivendo com seus filhos. E uma coisa que eu fiz questão de colocar é a questão da nossa expectativa. Muitas vezes a gente vai fazer uma atividade com os nossos filhos e a gente tem uma expectativa em relação a ela. Então, a gente imagina que ela vai sair de um jeito ou que ele vai fazer da forma como a gente imaginou que seria. E isso, às vezes, influencia muito nessa atividade, porque a gente começa. Claro. Quando eu iniciei as atividades com o Matheus, eu nunca fiz questão de trabalhar a alfabetização com meu filho em casa. Eu nunca fiz questão nenhuma de trabalhar qualquer relação escolar dentro de casa. Porque esse, para mim, é o papel da escola. E sim, quando vem atividades para casa, eu realizo, mas eu nunca quis interferir e nem antecipar nada em relação a esse momento. Então, quando eu acho que se a escola envia para casa, cabe a mim, mas Sim. não cabe a mim alfabetizar o meu filho com antecedência antes da hora. Então, foi o primeiro contato que eu tive agora de trabalhar a questão da Sim. linguística, da matemática e algumas coisas. E quando eu iniciei, não foi tão confortável para mim, porque eu pedia para fazer, faz esse número, ele fazia o contrário. Faz a letra para esse lado, faz a letra para o outro lado. E, gente, eu comecei a perceber que aquilo me causava uma certa irritação. Então, eu dei uma parada, uma analisada, uma respirada e me dei conta que eram as minhas expectativas e que ele está dentro do processo Uhum. dele, né? Claro, e Então, que faz parte, é normal, né? É que é muito exa difícil esse momento para os pais também, né, Grazi? Porque, uhum, enfim, nem todos os pais têm essa visão e conseguem, e também nem o tempo, né? Às vezes, muitas das famílias aqui seguem trabalhando em home office, juntando uhum, mil coisas, né? Então, eu até conversava ontem também com uma mãe que ela me disse, poxa, aqui em casa a gente é em quatro, a gente tem um computador e todo mundo, de um dia para o outro, tem atividade para fazer nesse um computador. uhum, é. Então, é uma coisa também bem complexa, né? A questão. E aí, eu acho que entra um pouquinho também dessa questão dessa relação que a gente está falando, né? E isso De daí, estipular os horários de cada um, ceder um pouquinho, né? Ah, agora é minha vez, agora é tua, né? O que eu estava conversando com ela. Eu disse, nesse caso, vocês vão ter que organizar uma agenda. E cada um vai ter que ceder um pouquinho, porque não dá para um ficar a manhã inteira no computador e o outro ficar só meia horinha, né? Então isso não é é uma, justo. isso é uma das dicas que eu sempre dou, assim, nessa questão da interpessoal. É você ter uma flexibilidade nas interações. Então, isso é uma dica para a gente aprimorar a relação interpessoal, né? Eu tenho um pouquinho Uhum. mais de flexibilidade na minha relação. Outra questão é a escuta ativa. Então, a escuta ativa é a gente parar para escutar o outro, é escutar o que vem do outro, porque senão, se eu quero colocar a todo momento só a minha opinião, que relação interpessoal é É. essa? Então, eu parar para escutar, e é isso que as mães me começaram a me relatar, eu tenho observado meu filho assim, assim, assim. Isso é ótimo, porque a gente vive numa correria tão grande que às vezes a gente nem consegue observar como o nosso filho é realmente. Às vezes a gente acha que ele é de um jeito, mas no final das contas ele é de outra forma. E aí, semana passada, eles fizeram um Zoom com a escola e eu sempre, né, eu olho para o Matheus é super ansioso. A maioria das pessoas que conhece sabe que eu, Uhum. eu trabalho muito essa questão da ansiedade com ele, porque ele é uma criança agitada e tal. E, e a live, o Zoom tinha a vez de cada um falar, eles tinham que levantar a mão e tal. E eu fiquei observando
o quanto, na minha visão, ele é muito mais ansioso do que realmente ele é, porque ele se comportou assim de uma serenidade durante, esperou a sua vez, ela levantava a mão para Ai, falar, que bonitinho. falava, e a gente, ele dizia, ele levantava a mão e dizia assim, eu quero falar. Aí meu marido perguntava assim para ele, o que que você quer falar, Matheus? Já querer, tentando dar uma cortada, uma filtrada naquilo que ele ia falar. E eu estava observando de longe. Daí ele dizia assim, você já vai ouvir eu falar. E eu achei aquilo o máximo. Porque ele não falou e mandou ele esperar, que ele já ia ouvir o que ele ia falar. Aquilo eu achei o máximo. Então, quando a gente precisa também aprender a permitir o espaço deles, de ver e observar como que eles reagem, e isso vai melhorando as nossas Tá relações. cortando o teu, Grazi. Não, acho que, não sei se é o teu sinal aí, mas tá dando umas cortadas. É? Deixa eu ver. Não sei se o Melhorou? pessoal tá vendo também. Melhorou ou não? Acho que você travou, Grazi. Tá, deixa eu vou tirar do Wi-Fi e vou botar no 3G. Para aí. É, ó, o pessoal tá falando que deu uma falhada aqui. A gente tá tentando já. Obrigada, Nara. Seja bem-vinda. Oi? Voltou? Oi, voltou. Tá, Voltou. botei no 3G, vamos ver se melhora. E Ai, tá cortando ainda, Grazi. Não, sumiu. Grazi. Grazi. É, ainda tá falhando. Vamos ver se ela. O meu tá funcionando bem, né, pessoal? É o dela que tá falhando. oi, oi, melhorou? Voltou. Tá. Vamos ver. Vamos ver se segue. Sei, tô dizendo que hoje é o dia Não, mas vai. Ai, tá livre falhando para ainda, Grazi. direita. Tá, melhorou? Deu? É, tá dando umas falhadinhas, vamos ver. Segue, se quiser seguir falando, o meu tá bom. O pessoal tá falando que o meu tá bom, o teu. Tá, Mas olha acho que só. voltou, Então, voltou. uma das atividades quando a gente retomar a nossa vida normal de relações interpessoais, a importância da gente estimular os nossos filhos às novas amizades, a participar de eventos onde ele sai dessa zona de conforto que é os amigos da escola, os amigos do bairro, os amigos do condomínio, para que estimule ele a construção de novas amizades, a conhecer novas pessoas, experienciar novas atividades. Então, eu até na outra live ainda comentei, para mim, Uhum. os eventos do quintal, que de tudo que eu já gosto muito lá, mas isso, eu poder enviar o meu filho para uma atividade diferente, divertida, mas que ele saia um pouco desse núcleo dos amigos da escola, dessa zona de conforto. Então, quando o Matheus vai, ele sempre pergunta quem vai. E eu digo, não sei, a mamãe não conhece as pessoas que vão. Aí ele, no início, ele ia mais inseguro. Agora ele já me diz, mas eu vou fazer um novo amigo. E aí, às vezes, a Fernanda me envia uma foto do quintal, ele abraçado, eu vou perguntar quem que é, Matheus? Ele, não sei, Uma conheci, nova né? amizade. Uma nova amizade. Então, assim, me parecem melhores amigos. Acampamento, trabalho em equipe. Então, por exemplo, as crianças que são mais tímidas, que não gostam, que são mais. Não gosto nem de dizer tímida, mas é que ela tem Fechado, reservado. às vezes uma dificuldade maior de se relacionar com novos amigos. É legal de colocar num esporte mais coletivo, que ela pode também exercitar
essa relação interpessoal no coletivo. Uma atividade legal também, isso eu digo para nós adultos, é ensinar. É o momento de eu conseguir perceber como é o outro, como o outro aprende. Então, por exemplo, agora em casa, nós mães estamos desenvolvendo uma grande habilidade, que é ensinar os nossos Uhum. filhos. Ontem eu estava ensinando o Matheus a fazer o 3 e eu fazia de um jeito. Ele achou outro jeito de fazer o 3, que para ele ficou mais óbvio. Então, é o meu jeito de fazer de um jeito, né? Eu fazia de cima para baixo, ele achou que é mais fácil fazer de baixo para cima. Então, a gente perceber que para o outro talvez é de outra forma. Então, permitir esse espaço para a criança também que descubra novas formas também de aprendizado. Uhum. Uhum. Nas relações interpessoais, normalmente as profissões são os professores, que são das relações interpessoais, os vendedores, porque um vendedor tem uma ótima facilidade de se relacionar, de se comunicar. Os políticos, porque eles têm um poder de persuasão também nessa fala, nesses relacionamentos, né? Deixa eu ver o que mais que eu tinha colocado. Trabalho equipes, acampamentos. Acho que era isso. Não sei se tu quer complementar alguma coisa, eu posso passar para Eu intrapessoal. acho assim, eu acho que falou tudo, né, Grazi? Eu acho que falando desse momento, a gente pode fazer. Eu vejo muito assim, muitas vezes eu vejo pais, quando vão fazer algum jogo, alguma coisa com a criança, acabam cedendo muitas vezes, né? Deixando que a criança vença todas as vezes. Então, esse também é um momento que dá para a gente trabalhar isso, né? Trabalhar essa questão de cada um tem a sua vez, seguir as regras do jogo, estipular. É uma hora também da gente desenvolver isso nas crianças, que eles precisam aprender a perder, né? Então, também é legal essa socialização em família, né? Já que nesse momento a gente não pode sair para a rua por enquanto. Outra coisa que É, quando você estava falando me chamou me veio na cabeça aqui a questão que você, né? Você até mencionou que nesse momento a gente está meio que tá difícil, né? Porque a gente está fechado em casa. Deixa eu só ver o que a Nara botou. Aqui em casa não, eu sempre venço. Sabe que eu cuida também, também com Nara. sempre venço, hein? Porque a gente daí, quando a gente sempre vence, eles não vencem, a gente às vezes abala a autoestima da criança. Então a Claro, gente claro. precisa Então, eu ter tenho um equilíbrio um bom entre eu senso, ganho e né? você também. Mas eu vou pegar o gancho da Nara antes. Aqui em casa a gente tem aquele jogo Stop, né? Que até o Pedro Henrique ganhou de aniversário. Agora eu amo aquele jogo, eu também sou bem competitiva. E aí o Stop, eu tenho muita dificuldade de jogar com ele. Porque eu entro, porque assim, ele tá no quarto ano, mas ele ainda tem algumas limitações da escrita, ou então até de pensar, dependendo da letra que cai ali para pensar país ou objeto, né? Às vezes. E aí eu vou muito rápido e acabo sempre vencendo também. Então é um jogo que a gente tem muita dificuldade de jogar, porque mesmo que eu deixe, que eu espere, que eu dê aquela pausa, às vezes ele não consegue, né? Por algumas limitações ainda da idade, e aí ele fica muito frustrado. Então é um jogo que eu evito jogar com ele em função da gente não conseguir chegar nesse equilíbrio, né? De hora um ganha, hora outro ganha. Mesmo que eu fique ali olhando pro jogo, às vezes o negócio não sai. É Mas eu também sou uma. bastante competitiva. Você sabe que algumas mães também me relatam, eu vou jogar com meu filho, e daí se ele perde, ele começa a chorar e fica muito frustrado e tal. Então, uma dica que eu dou em relação a isso é uma atividade que a gente faz. A gente pega pequena, por exemplo, pode ser até aqueles jogos, como que chama aquele de montar uns quadradinhos que vai empilhando? Qualquer coisa que a gente possa ir Lego? empilhando. Jogo de blocos? Até Lego, pode ser, mas eram uns de madeirinha que me veio à cabeça. Mas bem, a gente pode ir empilhando e colocando. Quando a gente joga, esse daí tu põe o primeiro quadradinho. O que acontece quando a gente joga? A gente se diverte. Aí depois põe um outro quadradinho.
Quando a gente joga, o que mais? A gente tem uma relação mais próxima. A gente vai colocando as coisas positivas que vão acontecendo quando a gente joga. Então, a gente vai empilhando. E aí, depois do lado, a gente coloca um quadradinho do lado daquela pilha de tudo que é legal que acontece durante o jogo. E o quadradinho menor simplesmente é quando eu perdi. Então, a gente faz com a criança comparação. A comparação. A comparação do que eu ganho jogando do que simplesmente eu ganhando ou perdendo. É um quadradinho contra uma pilha muito grande de coisas que eu ganho no momento do jogo. Para a criança, isso é muito significativo, porque a gente traz para o concreto a sensação que ela tem dessa relação. Então, você pode pegar qualquer jogo, qualquer Lego e vai construindo com ela. Então, quando a gente joga, a gente se conecta, a gente fica junto, a gente se diverte. Às vezes a gente ganha, a gente se diverte. Então, tu vai colocando todas as coisas boas que acontecem. E lá embaixo você deixa um quadradinho do lado, que é quando eu ganho ou perco. Então, você mostra para a criança que eu ganho muito mais jogando do que simplesmente se eu ganhando com a momento, interação. né? Então, é algo que é interessante de a gente fazer. Posso passar para o próximo? Eu acho que vamos passar para a próxima, né? Se alguém quiser precisar fazer algum né? comentário ou alguma contribuição, aqui fica super à vontade, é bem interativo, tá, gente? Agora, falando sobre a intrapessoal. A intrapessoal é a gente falar sobre o nosso processo de autoconhecimento. É falar sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que nos motiva, a nossa personalidade. Então, é o momento, as pessoas que têm mais facilidade de falar sobre seus sentimentos, falar sobre aquilo que sente, reconhecer isso dentro dela, né? Então, é a área que eu mais atuo. Então, assim, eu preparei umas atividades super simples, mais ou menos para exemplificar e que vocês possam fazer em casa, porque a grande dica da intrapessoal é o estímulo que vocês dão à linguagem emocional, aos sentimentos. A criança poder se perceber, perceber aquilo que sente, reconhecer aquilo que sente. Porque dentro da gestão emocional, o primeiro passo é a gente entender aquilo que a gente está sentindo. Depois a gente conseguir falar aquilo que a gente está sentindo. E aí, a posterior a isso, a gente vai conseguir regular essa emoção, gerir. Eu não gosto de usar a palavra controlar, porque o controlar me dá uma sensação de eu reprimir aquilo que eu sinto. E não é essa a ideia, é eu entender e eu conseguir regular a minha emoção para que eu não machuque ninguém, para que eu não me machuque, para que eu consiga externar e pedir ajuda para as pessoas naquele momento. Então, eu trouxe os bonecos das emoções para falar, porque eu uso as cores com eles. Então, eu uso aqui a alegria, que as crianças sempre usam como característica o amarelo. Mas não quer dizer que você precisa usar essa cor. Vocês podem construir junto. Então, então você pode usar o estímulo para a criança. Que cor para você é uma cor alegre? Então, não precisa usar o amarelo como eu uso, porque como eu uso o recurso do Divertidamente, eu uso as cores dos bonecos que a criança visualiza e fica mais fácil. Mas como vocês em casa provavelmente não têm um boneco, vocês podem construir a cor que para a criança simboliza a alegria, né? Então, você pode perguntar para a criança que cor simboliza a alegria para você. Então, às vezes ela vai usar que é a cor favorita dela. Então, uns vão usar o rosa, o lilás, o vermelho, enfim. Então, aqui eu vou simbolizar pelo que eu utilizo aqui. Então, amarelo para alegria, o azul para tristeza, o roxo, lilás, para o medo e o vermelho para raiva. Como é que a gente pode iniciar? Então, primeira dica é
pedir para que a criança escolha uma cor que simboliza cada emoção. Então, essas 4 emoções básicas, que é alegria, tristeza, raiva e medo. O nojo, que eu também trabalho com as crianças, ela é uma sensação, então ela é um derivado. Então, nesse momento, eu não aconselho vocês trabalharem isso com elas. Então, trabalhar essas 4 emoções básicas, a gente já vai evoluir bastante na linguagem emocional. Então, primeira coisa, então, achar uma cor para cada emoção com a criança. Depois, eu fiz tudo em desenho. Gente, vocês não vão reparar meus desenhos. A Fernanda riu para mim que da outra vez que eu mostrei, mas é que, gente, meu forte não é o desenho. Pedir para que a criança desenhe cada emoção. Então, no caso, da cor. Então, faça um desenho como é a alegria, como é a raiva, como é o medo, como é a tristeza. E aí, usando a cor que ela deu como referência. Então, essa é uma segunda atividade que aí você vai estar trazendo para a criança conseguir perceber a expressão facial da emoção. Então, é pegar uma folha, pegar uma canetinha e um lápis de cor, um giz de cera e desenhar. Então, a gente não precisa de mais nada além disso. Depois, a terceira atividade que eu indico para vocês fazerem é construírem um termômetro. Então, eu fiz algo bem simples também, como se fosse até uma sinaleira, aqui chama farol. Então, algo que fosse bem simples, tá? Que eu coloque ali cada redondinha uma cor, aí você pede para a criança recortar. Pode colocar em um lugar, pede para ela colocar num lugar bem especial da casa. E aí vocês vão começar a desenvolver uma linguagem, pedir para que ela coloque um grampinho, uma flechinha, o que vocês tiverem, um prendedor de roupa, clipe, algo que perguntar para ela assim, o que você está sentindo, né? Começar a desenvolver essa linguagem. E aí ela coloca o grampinho na emoção que ela estiver. Então, é algo que também vocês constroem em casa de uma forma muito simples. Então, essa é uma outra dica. Posso dar uma Claro, complementada aqui, Grazi? Falar do termômetro, né? O Pedro Henrique já fez algumas jornadas com a Grazi, a jornada das emoções. E a primeira, acho que faz uns 2 anos, Grazi, 1 ano e meio, talvez. E aí ele construiu, né, o termômetro das emoções e foi muito legal, porque o que a Grazi falou, assim, a gente começa a ter essa linguagem com a criança, é algo concreto que permite com que a gente faça essa análise, e o bacana é que não é uma análise uma única por dia, né, Grazi? Uhum. Então, assim, quando algo acontecia, uma tristeza batia, ou ele ficava alterado, nervoso, a gente ia para o termômetro e aí tentava identificar, né, qual é. A gente não. Até é uma coisa que a gente deixou de fazer, porque agora a gente já deu uma evoluída, né? O termômetro acho que é o início, né, Grazi? Mas para identificar o que você está sentindo. E aí a criança também compreender que é normal, né? Ele sentir medo, se sentir nervoso, né? Então, que muitas vezes ela também não sabe nem identificar o que ela está sentindo. Então, essa primeira, eu achei fantástico, porque ele começou a perceber que eu estava compreendendo ele, né? Eu estava entendendo que ele estava nervoso, eu estava entendendo que ele precisava parar, respirar, contar até 10, enfim. E ele começou a se fazer essa autoanálise também. Então, é bem bacana. É uma atividade que dá bastante resultado. A criança depois vira meio que automático, né? A hora que muda algo dentro dele, o meu filho já ia pro termômetro, né? Já ia olhar o que eu tô... como é que eu tô me sentindo agora. E ele já começava a puxar o assunto e fazer a sua autoanálise sem que eu fosse chamar ele para fazer essa análise, né? Então, é bem legal. E é legal porque, assim, com os menores, eles usam direto. Os menores, a tendência é ele usar o termômetro muitas vezes, porque eles sentem a necessidade de mostrar lá, e daqui a pouco eles começam a usar o termômetro com a gente. Eles percebem como a gente tá, vão lá, marcam e dizem assim, você tá com isso, principalmente se a gente tá bravo, tá com raiva, eles já vai lá e dizem assim, você tá com raiva.
Acho que você tem que se Aham. acalmar. Então, eles usam A gente bastante. construiu aqui um termômetro para mim também, porque ele foi isso, assim, né? Na época que a gente estava introduzindo essa questão em casa, ele me disse, mas e não é justo, né? A gente olhar só as minhas emoções, a gente tem que olhar as Aham. tuas também. Então é É, algo e bem aí a legal, porque gente. de fato é verdade. E às vezes a gente ex- também precisa desse auxílio, né? Precisa Uhum. fazer essa análise em nós, porque a gente também muitas vezes não consegue entender o que de fato está sentindo, né? É, e outra dica que eu dou, que aí depois que estiver usando o termômetro, aí você pode começar a evoluir um pouquinho a linguagem e fazer uma tabelinha. Pode fazer tipo assim, ó, por semana, que é você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é os dias da semana, e aqui Uhum. você vai colocar a intensidade de cada emoção. Então, assim, ó, se ela for inexistente, se for fraco, se foi médio ou se foi forte. E aí, a criança no dia vai marcando com a corzinha. Então, ela vai começar a perceber que ela sente todas as emoções no dia, só que em intensidades diferentes. Então, muitas vezes eu vou, por exemplo, aqui nesse aqui eu vou ter um exemplo. A criança não sentiu tristeza, sentiu raiva fraco e sentiu alegria e medo forte. Né? Então, ou ela pode ser tudo no médio. Ela vai botar um pontinho, pintar um pontinho de cada cor num. Então, ela vai colocar a Uhum. intensidade de cada emoção. E aí é o momento de a gente poder usar o diálogo com eles, de perguntar o que aconteceu. Então, isso é um exercício bom de fazer no final do dia. E é um momento de reflexão, como que foi o seu dia, como que foram as suas emoções, e pintar as intensidades. E aí é o momento de a gente conseguir compreender como que os nossos filhos passam durante o dia nesse turbilhão de emoções. E aí ele vai trazer, às vezes, muitas histórias da escola, de conflitos, porque quando ele fala emoção, vem na cabeça dele o momento. E aí ele vai começar a falar. Então, a gente tende a conversar com os nossos filhos quando saem da escola, pergunta como que foi a escola? A maioria responde, foi tudo bem. Legal, Boa. é boa, é uma palavra só. E aí, eles não falam muito, é difícil de conseguir tirar. E aí, esse é o momento, quando você vai falar, vem as histórias, eles começam a contar as histórias, porque eles relacionam com a parte emocional. Então, é uma grande oportunidade de interação, de você conhecer e de ver como foi o dia do seu filho, mas e perceber como que essas emoções têm acontecido, as intensidades, e ele vai percebendo que a gente sente todas elas, que tá tudo bem sentir, e como que a gente sai desses conflitos, como que a gente sai desses Uhum. momentos, e que logo isso já transmuta. Então, eu tô feliz, eu tô triste, mas logo eu já fiquei feliz. Eu tava assim, daí aconteceu como você resolveu? Aí eu resolvi, e daí como é que você se sentiu depois? Daí eu fiquei bem. Então, é um momento muito interessante também. Mas inicia sempre com o termômetro, para ele começar a identificar a emoção, para depois você fazer a tabelinha da intensidade. Que daí ele começa já está familiarizado com a emoção. Eu vou começar a fazer ele analisar qual é a intensidade dessa emoção. Então, voltando, é sempre para o processo do autoconhecimento e do estímulo à linguagem emocional. Outra dica que eu dou, que na verdade eu tive a ideia em cima dos livros que eu gosto muito, que a hora que vocês tiverem oportunidade, se vocês acharem nessas. Gente, eu paguei R$ 5 cada livro, tá? Então é nessas É feirinhas mais que legal. normalmente tem. É muito legal, que aí coloca. Esse aqui é o que cabe no meu mundo, e eu tenho os outros que são o que não cabe no meu mundo, né? Então são as coisas que não são tão legais, né? Então, e aí a ideia que eu tive foi de a gente fazer 2 círculos com a criança
e uma colocar o que cabe no meu mundo e o que não cabe no meu mundo. Então, a gente fazer essa reflexão, aqui no... E aí, dentro dessa reflexão, a gente vai trabalhar muito a questão de valores, valores de família, valores Uhum. pessoais, e as emoções também. E é importante, eu até quando eu coloquei aqui, eu coloquei assim, o que cabe no meu mundo? Cabe a alegria, cabe o amor, cabe a saúde, né? Cabe a gentileza, a generosidade, a ética, enfim. A gente vai falar um pouquinho daí de valores com as crianças. Tá, aí o que não cabe no meu mundo? Aí tende a criança a falar, não cabe a raiva, não cabe a tristeza, não cabe enfim, não cabe a mentira, a injustiça, coisas que realmente não tem que caber. Mas as emoções, eles tendem a colocar como o que é bom e o que é ruim. Então, esse é um momento importante a gente refletir com eles, que sim, as emoções, tanto ditas como positivas ou negativas, ela cabe no meu mundo, porque todos nós podemos sentir todas as emoções, né? O que a gente tem que aprender é lidar com essa emoção, a gerir essa emoção e conseguir transmutar e sair daí, ressignificar, dar um novo sentido e sair dessa emoção. Mas elas todas nos ajudam. Então, eu não posso sentir medo, eles tendem a colocar, não cabe no meu mundo o medo, né? Mas cabe no meu mundo o medo, porque o medo nos traz segurança, né? O medo eles dizem, não cabe a raiva, mas a raiva é uma emoção de ação. Então, nos impulsiona a fazer algo. O que não pode é nos impulsionar a bater em alguém. Então, é uma grande oportunidade de você fazer novamente uma reflexão na parte emocional do que cabe e o que não cabe no mundo, mas trazendo muito a questão dos valores, do que é importante para a família de vocês. Então, cabe no meu mundo a diversão. Não, né? Então, não cabe no meu mundo o tédio, mas aí você pode falar sobre o tédio, sobre o ócio criativo, que o quanto isso nos traz criatividade. Então, é uma grande oportunidade de você perceber aquilo que o seu filho entende como mundo e o que cabe dentro dele e o que não cabe dentro dele. Então, E ressignificar algumas coisas, né? perceber se ele reprime algumas coisas, né? E dentro de valores, uma outra atividade que eu coloquei aqui, que vocês podem fazer, que eu acho muito fofa, que é você desenhar um coração, né? Colocar o que cabe no coração, né? O que cabe no coração de vocês. Então, principalmente nesse momento, que é um momento que às vezes a gente tem uma visão de estar mais angustiado, de ter ter uma relação de visão de mundo, daquilo que a gente está vendo. Então, pode ser um grande exercício de gratidão, mostrar e colocar o que cabe no meu coração, o que cabe no coração da nossa família, o que é importante para a nossa família. Então, é uma atividade que eu gosto, que eu acho fofa, e eu fiquei muito surpresa que o Matheus tinha que fazer uma atividade da escola e ele tinha que fazer um desenho para um amigo secreto. E ele fez um coração e colocou os amigos todos dentro do coração. E Ai, que ele não é bonitinho. um desenho que ele ia fazer para entregar para alguém que ele não sabe quem. E aí eu achei muito lindo, porque ele usou um exercício que eu faço do coração. O que cabe no coração? Ele Aham. quis dizer com aquele desenho que todos os amigos cabem no coração dele. Cabe no coração. E não foi em nenhum momento estimulado ele fazer, eu pedi para que ele fizesse um desenho para o amigo. Ele fez o coração e colocou os amigos dentro do coração. Aquilo eu achei tão lindo, porque mostra também essa saudade, mostra que os amigos estão dentro do coração dele, indiferente da distância, porque eles estão morando no Claro. coração, né? Então, é uma atividade também bacana de fazer. Quem tiver livros de tipo assim, que fala sobre as emoções, é legal para a gente falar sobre estimular a linguagem emocional. Tem bastante coisa na internet, em PDF também, falando sobre inteligência emocional. E outra coisa que eu acho legal de atividade é esses livros, assim, tipo de mandala, para estimular a criança a pintar e vocês pintarem em família.
Até para mostrar para vocês que aqui a gente pinta em família. Olha como é que fica as mandalas pintadas, né? Eu e o Matheus pintamos junto, porque é um momento de conexão, é um momento de relaxamento, é um momento de trabalhar as emoções. As mandalas, elas têm uma forma de trabalhar o nosso inconsciente, a nossa psique. Então, a mandala é extremamente curativa para o emocional. Então, a gente, daqui a pouco, se alguém tiver o recurso de internet e impressora, puder imprimir algumas mandalas, pode também pintar. E é legal que quando você faz em família, estimula, porque você simplesmente só estimular que a criança pinte, às vezes ela tem aquela coisa que parece que é uma atividade colocada meio que de cima para baixo, sabe? Mas quando a gente faz um convite em família, Sabe? vamos fazer junto, abre essa possibilidade. Gente, é maravilhoso, é um momento de trabalhar a relação interpessoal, trabalhar as emoções, trabalhar o interno inconsciente, é de uma grande importância. Bem, acho que de atividade agora eu não lembro mais, mas é que a gente já está quase no fim também, e eu falo muito É, mais. De Uma cabeça atividade agora. bacana também, né, Grazi, da intrapessoal, é a gente contar histórias para as crianças, às vezes até as histórias já que a gente. Chapeuzinho Vermelho, enfim, e tentar buscar junto com a criança e fazer a análise da moral dessa história, né? E do que ela nos deixa como mensagem. Então, assim, né, deixa o exemplo da Chapeuzinho, ela saiu de casa, desobedeceu a mamãe, pode fazer isso, né? Fazer uma análise, às vezes, diferente daquilo que a gente. Mas essa história a criança já conhece, sabe de cor. Como a gente está limitado aos recursos também nesse momento, eu acho que vale a gente buscar naquilo que a gente tem, né? Então, eu vejo algumas mães comentarem, mas os livros, eu tenho um monte de livro, mas a gente já leu todos, já sabe a história de todos, né? Então, talvez fazer uma releitura. A gente falou na live anterior, da questão da criança dar um fim diferente para a história, quando a gente falou da inteligência linguística, né? Mas falando aqui na interpessoal, também é bacana a gente olhar para essa questão da moral da história, né? E talvez aí redesenhar, né? O que será que teria acontecido se ela tivesse obedecido à mamãe, né? Como é que teria sido o final dessa história se ela tivesse feito de forma diferente? E aí a criança começa também a perceber, né, que toda atitude dela vai gerar né, toda ação vai ter uma reação, enfim. A Travou? criança está assistindo, né? Porque às vezes eles estão assistindo um desenho e a gente pode. Eu, às vezes, faço isso, paro, analiso o que eles estão falando e aí pergunto: que você entendeu dessa história, né? O que você percebeu? Quais são as emoções que estavam ali? Né? Então, é uma reflexão que a gente pode fazer a todo momento e construir histórias com eles também. A gente pode pegar papeizinhos e colocar elementos nos papeizinhos e ir sorteando e construindo uma história. Então, eu ponho num papelzinho, eu escrevo, sei lá, alegria, no outro papelzinho eu escrevo montanha, no outro eu escrevo árvore, no outro eu faço um desenho, e a gente pode ir sorteando como se fossem dados, e cada papelzinho eu tenho que dar uma continuidade para a história daquilo que eu tirei. Né? Então, são coisas que todos nós conseguimos fazer. Então, tem duas interações aí, no momento de construir os papeizinhos e no momento de eu construir as histórias, quantas inteligências eu utilizo nesse momento, né? E é muito interessante porque a gente percebe que a gente não precisa de muitos recursos externos, tudo estão dentro de casa. Construir histórias, né? E é uma grande possibilidade de aprendizado. Bacana. As 7 inteligências iniciais, né, que Gardner nos trouxe, a gente já falou sobre elas. Hoje tem a naturalista, que é uma das que foi acrescentada por ele mesmo e por outros estudiosos, né? Então, assim, o que
a gente pode fazer nesse momento para estimular essa inteligência, né? Atividades como plantar, né? Então, a naturalista é uma atividade das pessoas que têm mais ligação com a natureza, né? Então, claro que quem mora em apartamento muitas vezes está restrito, né? Estamos, né, Grazi, nesse momento mais restrito mas dá ao para contato plantar o com a feijão terra. no algodão, ou o Mas dá para feijão. plantar o feijão, dá para plantar o feijãozinho no algodão, ver essa evolução, né? O crescimento. Então é bacana fazer um diário disso, né? Diariamente fazer esse registro de como que está crescendo, o que foi feito, quando que deu água, enfim, acho que é bem bacana, até para a criança perceber, né? Essa fase de evolução. A questão se é uma casa que tem plantas, enfim, né, dar essas atribuições de regar as plantas para a criança é bacana também, né? Acho bem legal falar sobre a questão de algumas plantas precisam mais de água, outras menos, né? Então, entrar nesse assunto com a criança também é legal para que a criança faça essa reflexão e entenda o porquê disso. O do feijão é legal a gente colocar, inclusive, de plantar em 2 potes diferentes e ver que vão haver evoluções diferentes. Diferentes. E isso é bem legal. interessante, porque a criança percebe que é aquilo que a gente gosta de trabalhar com eles, mostrar que todos nós somos seres únicos e individuais e que evoluímos de formas diferentes. Então, não se comparar ao outro. A gente vai ter a mesma beleza, né? Mas talvez tem conquistas que a gente faz diferente, a gente constrói diferente. Então, dentro das inteligências, temos inteligências diferentes, umas a gente tem mais talento, outras nem tanto, mas se a gente der um olhar e um cuidado para elas, a gente vai evoluindo também, mas nem sempre elas vão caminhar no mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho. Então, isso é legal na naturalista, você plantar fazer 2 coisinhas de feijão e ir percebendo o que muda, pedindo para ela analisar e fazendo esse tipo de analogia com a gente mesmo e com as próprias inteligências, mostrando que a gente tem inteligências diferentes, tem coisas que a gente tem mais talento, outras nem tanto, mas que se a gente for desenvolvendo e estimulando, a gente vai também melhorando. Uhum. Você me fez lembrar agora de uma atividade que a gente fez no quintal, só que aí a gente plantou o milho da pipoca. Não dá para ser aí tem que ser na terra, né? Um pouquinho de terra, mas também é legal, e aí você falou a questão das diferenças, porque a gente plantou, enfim, foram mais de 10 crianças que plantaram no mesmo dia, porém, assim, algumas se desenvolveram de um jeito e outras de outro, óbvio, né? Então eu lembro, você falando disso, eu lembrei de uma criança que estava triste porque a dela estava muito pequena em comparação com a do outro. E aí, só que aí eu fiz essa análise com a criança, né? Porque a do outro que ela estava comparando tinha crescido enorme e tinha pouquinhas folhas só no topo. Enquanto a dela era menor, mas tinha algumas ramificações a mais e tinham outras folhas, muito mais folha do que a do outro. E aí eu fiz ela fazer essa análise e olhar com esse olhar, né? Que eram diferentes, que cada uma tinha se desenvolvido do seu jeito, mas que ambas tinham uma beleza, né? Uhum. Então, acho que é bem bacana, sim, a gente fazer nesse momento, até para a criança também ter essa questão, até um olhar empático também, né? Auxilia até nessa questão, né? Verdade. Não sei se alguém tem alguma pergunta, a gente falou e o pessoal um pouco interagiu, né? Mas a gente recebeu um feedback bem legal da outra live, então o pessoal falando que foi legal, que foi bacana. Um conteúdo que está, inclusive, disponível no nosso canal no YouTube, né? A live anterior, que foi realizada na semana passada. Essa a gente também vai deixar disponível aqui 24 horas, mas vai salvar ela para deixar disponível lá no YouTube. E, enfim, vamos abrir agora para perguntas, se tiver alguém com alguma dúvida, né? Acho que foi uma conversa bem legal, Grazi, te agradeço pela participação. A Grazi é uma parceira já antiga do Quintal, né? A gente faz bastante coisa junta lá no espaço. E faremos ainda, né? Deixa logo, logo isso tudo.
Logo, logo isso tudo passa e a gente retoma as nossas atividades. Vamos É. aproveitar, porque esse é o momento, Uhum. a gente passa uma vida inteira reclamando que não tem tempo. A gente tem tido um convite a mais tempo em casa. Não quer dizer que a gente tenha tempo disponível, porque a maioria das Disponível, pessoas né? estão trabalhando. Mas aproveite que é um tempo mais em casa, que é um tempo mais próximo da família, para vocês se reconectarem, estarem juntos, serem gratos, né? Eu acho que é um grande convite fazer esses exercícios de. Agora eu lembrei de uma atividade que é legal de fazer em família, que é que nem quando a gente faz no Natal, é pendurar alguns saquinhos com o nome de cada membro da família. E aí a gente buscar memórias de coisas que a gente lembra, de emoções de cada um, e cada dia a gente deixa um recadinho lá no saquinho de cada um da família. Uhum. Então, é algo que nos conecta, nos traz lembranças, recordações. Daqui a pouco, se a gente achou uma foto antiga, coloca lá no saquinho do outro, né? Deixa uma mensagem. Então, tirem pequenos tempos, pequenos momentos que vocês tenham para fazer esse tipo de interação. Escolha um momento do dia, talvez, para fazer. Eu dei numa outra live, deixa eu ver se eu acho aqui, uma dica de um exercício de gratidão, que também era super simples, que vocês podiam, que foi assim, ó. Você faz uma nuvenzinha e faz uma gotinha. E essa gota se chama gotas de gratidão. E aí você coloca num local da casa algumas nuvenzinhas com um fiozinho pendurado, seja de lã, qualquer coisa que ligue a gota à nuvem. E aí nessa gota vocês escrevem no dia as coisas que vocês são gratos, né? Então, gratos à nossa saúde, grato ao nosso momento junto, gratos a termos o nosso alimento, enfim, o que vocês forem gratos naquele dia, vocês escrevam e vão pendurando na nuvem. Vocês vão ver que depois dessa quarentena, vocês vão ver quanta coisa a gente tem que reconhecer que é grato e quantos valores a gente começa a trabalhar com os nossos filhos, né? A gente está no momento é, de trabalhar o que é essencial, né? Então, o que, que Uhum. é essencial para a família de vocês, né? E o que é possível, e que a gente deixe um pouco a onda da dor e consiga surfar aí no amor entre as relações dos nossos entes queridos. Então, acho que é isso. Bacana. Adorei a última sugestão. Hum. Ah, acho que é isso então, O né? A meu, o gente meu falta pequeno 3 minutos entrou, o meu para a pequeno gente. tá aqui agora, chegou, né? Hoje tá É. meio jururuzinho. Tá doentinho, É. tadinha. Hum. É. hum, Ser mãe é uma É, caixinha de surpresa, né? sei, é. Ó, quer dar oi? Olha lá, Oi, Matheus, dá um Matheus. oi. Oi. Ah, então tá, eu Então, acho que é acho que é isso, isso, né? né? Quero Então, acho agradecer, que Fernanda, novamente pelo convite, estou sempre à disposição e eu espero que a gente tenha contribuído e se alguém tiver alguma dúvida, quiser mais alguma informação, eu estou à disposição, podem me chamar ali no Instagram, deixar alguma mensagem ou pedir para a Fernanda meu contato, enfim, estou à disposição. Obrigada. bacana. Obrigada, Grazi. Espero que de fato a gente tenha, acredito que sim, né? A gente tenha contribuído aí para o pessoal. E agora que a gente começou a fazer, a gente vai pensar em outras, né? Uhum. Aí a gente vai anunciando aí no Instagram. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira fazer depois, ou alguma contribuição de como que está trabalhando, né, em casa, manda para a gente que a gente vai atender com maior carinho e vai, se possível, compartilhar também as ideias, as dicas, né? São sempre bem-vindas, principalmente nesse momento.
Então tá, obrigada a todo mundo que ficou presente. A live fica salva. A gente sabe que tem gente que não consegue assistir na hora, né? Então fica salva aí às 24 horas e vai estar lá no canal do Quintal Infantil lá no YouTube. Então, obrigada, Grazi. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.